Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Felipe de Souza, sou psicólogo, sou doutor, tenho experiência já de alguns anos com atendimentos psicológicos online, também chamado de orientação psicológica online. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse tipo de atendimento ou se você tiver interesse, você pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar os detalhes de contato na descrição do vídeo. Bem, nesse momento complicado que a gente está vivendo com o coronavírus, a gente tem procurado, nós da psicologia e de áreas afins, de muitas áreas, procurado auxiliar a todos, a toda a população, com iniciativas de práticas, de ideias, de formas de lidar com essa epidemia. Nesse vídeo eu vou falar para vocês algumas orientações que foram escritas por um autor chamado Russ Harris. Russ Harris é um médico australiano que trabalha também há muitos anos com a terapia de aceitação e compromisso. Tem alguns livros publicados que são muito interessantes. Eu não tenho eles físicos, só tenho eles como e-book, então não tenho como mostrar aqui depois. Eu coloco também na descrição alguns dos links para os livros dele. Um dos livros bem interessantes que ele tem é chamado The Happiness Trap. Basicamente, a tese dele é de como a busca pela felicidade pode fazer com que você fique infeliz. Então, essa ideia da armadilha da felicidade é super interessante. Sempre trabalhando, portanto, nessa linha chamada terapia de aceitação e compromisso. O Russ Harris escreveu esse texto que chama Face COVID. Em inglês, a gente poderia traduzir como Enfrentando o Covid, né, enfrentando a doença do coronavírus. E para cada uma das letras do Face COVID, a gente tem uma prática, uma ideia, uma orientação de como a gente poderia utilizar os conceitos da terapia de aceitação e compromisso para tentar atravessar, passar por isso, né, da melhor maneira possível. Então eu vou falar para vocês, vou traduzindo aqui cada um desses conceitos. Eu espero que seja útil. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar depois nos comentários. Bem, a primeira letra é F, né, do Face COVID. Então, o F, ele fala para a gente focar no que a gente pode controlar. Muitas vezes a gente acaba esquecendo dessa questão, né? A gente acaba ficando, às vezes, com muita raiva ou tristeza ou revolta contra os políticos, por exemplo. Se você concorda com uma determinada política ou não. Todo esse debate também acaba gerando sentimentos muito intensos em muitas pessoas. E se a gente lembrar que a gente não tem controle sobre a ação desses políticos, pelo menos não diretamente agora, né, já que a gente está num sistema em que a gente elege os políticos, cede o poder para eles e eles que tomam as decisões. Então esse é um dos pontos, por exemplo, né? A gente não pode controlar o que o presidente da República fala, ou o que um governador fala, um prefeito fala, se você concorda ou não com cada um deles. Isso é uma questão de cidadania, inclusive, é claro, mas de fato não está sob seu controle isso, né? Se os países vão fechar as fronteiras, se vão tomar certas decisões, isso também não está sob seu controle. Não está sob seu controle se você, por exemplo, poderá ter algum tipo de dificuldade econômica ou financeira decorrente dessa pandemia. Então tem muitas coisas que não estão sob o nosso controle. Então saber separar o que está sob o nosso controle e o que não está sob o nosso controle é bem importante. Essa é a primeira dica do Russ Harris. Todas as dicas seguintes, né, toda a ideia desse texto que ele escreveu é exatamente para a gente voltar o nosso pensamento para o que a gente pode controlar e tentar, na medida do possível, viver melhor nessa fase difícil. Depois do F, a gente tem a letra A. Então ele diz para a gente atentar para os nossos pensamentos e para os nossos sentimentos. Essa é uma das práticas da terapia de aceitação e compromisso, também ligadas a mindfulness, que consiste em você ter o que a gente chama de desfusão cognitiva. É a habilidade que pode ser construída, criada, de olhar o pensamento como um pensamento. Então, se eu acordo, estou no meio do dia e tenho um pensamento, por exemplo, vou perder o emprego, ou esse político é um imbecil, por exemplo,
tudo bem, né, eu tenho esse pensamento, mas o que acontece geralmente é que a gente está fundido com esse pensamento. Então a gente acaba vendo muitas vezes a realidade com os óculos desse pensamento, digamos assim. A gente vê a realidade com esse pensamento, misturado com esse pensamento, e a gente não tem muitas vezes a clareza de que é apenas um pensamento que está passando pela nossa mente. Então, se eu posso construir, por exemplo, uma prática muito simples que consiste em lembrar, eu estou pensando que eu posso perder o meu emprego, por exemplo. Então, eu começo a ter uma dimensão mais distanciada do pensamento, começo a olhar para o pensamento como um pensamento. Ou esse político é terrível, tá? Eu estou pensando que esse político é terrível. Isso faz com que a gente consiga olhar para o pensamento de maneira, então, mais distanciada e ter mais clareza que muitas vezes os sentimentos que derivam dos pensamentos acabam causando tanto sofrimento quanto os fatos, muitas vezes. E às vezes a gente mantém pensamentos difíceis e não entende que são pensamentos também. Da mesma forma como a gente pode também atentar para a maneira como nós estamos nos sentindo. Então, por exemplo, eu posso estar me sentindo triste, ou eu posso estar me sentindo com raiva, ou qualquer sentimento. A gente sabe que se a gente olhar para esse sentimento e nomear esse sentimento, por diversos estudos das neurociências, a gente sabe que só o fato de eu nomear, então, eu estou triste agora, eu estou com raiva agora, isso possibilita a diminuição desse sentimento, inclusive. Esse distanciamento, quando eu olho no meio, sem querer necessariamente mudar, né, a gente não precisa querer necessariamente mudar o sentimento, mas só o fato de nomear o sentimento já faz com que ele diminua e perca um pouco a força. E isso muitas vezes pode ser importante, especialmente com esses sentimentos que a gente geralmente classifica como negativos. Depois do A, a gente tem o C, né, do face. Então, C é come back into your body. Então, quer dizer, voltar para o corpo. Com esse excesso de informações que a gente tem e as redes sociais e tudo mais, muitas vezes a gente pode ficar muito na cabeça e perder o contato com o corpo. E aí vem as dicas de fazer exercícios físicos, fazer yoga, fazer práticas de movimento com mindfulness, mindful movements, por exemplo, mesmo espreguiçar ou entrar em contato mais com o corpo, né, práticas de relaxamento, pode ser bastante importante também e significativo para a gente ter mais qualidade de vida nesse momento. Então, voltar para o corpo, tentar trazer a atenção para o corpo. Outra questão que isso também traz para a gente é voltar para os 5 sentidos. Então, o corpo está no momento presente, obviamente, a nossa mente que vai para o passado, para o futuro. E se a gente começa a olhar para os 5 sentidos, por exemplo, o que eu estou vendo agora, o que eu estou ouvindo agora, o que eu estou sentindo com o meu tato, né, com o contato com os objetos, com a roupa, com o lugar onde eu estou sentado ou deitado, isso possibilita voltar a atenção para o momento presente e isso também traz um centramento que pode ser bastante importante nessa fase. O C do face é engage, engajar no que você está fazendo. Tentar, na medida do possível, nas atividades que você tem que fazer no dia, mesmo que você esteja fazendo pouca coisa agora, procurar se engajar o máximo possível que você possa naquele momento no que você está fazendo. Então, por exemplo, estou tomando banho, então eu vou me engajar nessa atividade, vou apenas fazer isso, vou apenas tomar banho. Estou comendo, vou apenas ter a minha atenção voltada aqui para o que eu estou fazendo, que é comer. Se eu estou lendo um livro, se estou vendo um filme, tentar engajar no que eu estou fazendo. Se eu estou trabalhando em casa, se eu estou fazendo alguma atividade produtiva, profissional, eu posso tentar me engajar ao máximo naquilo que eu estou fazendo. Isso também ajuda muito porque traz essa sensação de presença no momento presente, né? Traz a minha mente para o momento presente e a gente sabe que o engajamento também é muito importante tanto para o trabalho quanto também para os nossos hobbies, né? Tocar de repente um instrumento ou fazer alguma coisa que você gosta e aprecia também pode ser bastante útil. Daí a gente passa, né, eu já falei do FACE, então F-A-C-E, a gente tem COVID agora, então eu vou falar cada uma das letras do COVID. O C, o Russ Harris dá essa dica para a gente
tentar manter ações comprometidas, committed actions. Então isso significa procurar criar ou fazer ações que são relacionadas com os nossos valores. Os valores vão estar agora, logo mais, eu vou falar sobre os valores também, mas a ideia é que a gente possa tentar se conectar com aquilo que a gente acredita de verdade. Então, por exemplo, se eu tenho como valor a amizade, eu posso ter uma ação comprometida com esse valor meu, que é procurar manter contato com os meus amigos, falar com eles da maneira que der, e dessa forma eu consigo manter uma ação comprometida com aquilo que eu acredito. Se eu acredito, por exemplo, numa certa visão de mundo espiritual ou religiosa, eu posso tentar manter também ações comprometidas com essa visão de mundo que eu acredito. Se eu acredito, por exemplo, no valor da generosidade, da caridade, eu posso também procurar fazer ações, mesmo que não sejam muito grandes como eu gostaria, mas que também estão condizentes com aquilo que eu acredito como pessoa, como valor. Seja doar uma cesta básica, ou doar alguma coisa para alguém, ou enfim, o que você acredita, tenta trazer a sua compreensão para o que você pode fazer relacionado com aquilo que você acredita. Isso é a committed action, que na terapia de aceitação e compromisso, esse compromisso tem a ver exatamente com isso, né? de tentar levar uma vida em que você faça aquilo que você acredita, né? Que você realmente acha que é o melhor para você e para as pessoas e para a sociedade em que a gente vive. Depois Covid, então, depois do C a gente tem o O, ele fala de opening up. Opening up, a gente tem várias possibilidades de interpretar e de descrever isso. Uma delas seria tentar se abrir para aquilo que está acontecendo no momento presente, né? Então a ideia toda de aceitação vem daí. O momento é como é difícil, é complicado, tem várias consequências que podem ser difíceis também, além da própria doença, mas de que maneira a gente pode tentar levar uma aceitação para isso, porque é a realidade, é o que está acontecendo. Então, na terapia de aceitação e compromisso, a gente tem a aceitação, que é ao lado de você se abrir ao que está ali presente. Se eu estou me sentindo triste, eu posso me abrir a esse sentimento de tristeza. Isso é melhor do que negar ou tentar transformar aquele sentimento. Se eu estou tendo pensamentos difíceis e pessimistas, tudo bem, né? Eu posso me abrir para esses pensamentos, olhar esses pensamentos, escrever esses pensamentos, compartilhar com alguém. Isso também pode ser outro aspecto desse opening up, né? De se abrir, que também pode fazer com que a gente consiga ressignificar ou entender o que a gente está passando. Então essa abertura, né? Abertura para o que eu sinto, abertura para o momento, abertura para as coisas como elas são, né? Quer dizer, a realidade, os fatos são como são. Então procurar, na medida do possível, ter essa abertura, ainda que seja, de novo, um momento bastante difícil para todos nós. Covid, então o V é exatamente os valores, né? Eu já tinha comentado um pouco com vocês quando eu falei do compromisso com as ações comprometidas. Valores na terapia de aceitação e compromisso são muito importantes. Uma das práticas que, inclusive, diferencia a terapia de aceitação e compromisso de práticas terapêuticas exclusivas relacionadas a mindfulness, que é tentar investigar primeiro, mas tentar também encontrar aquilo que é importante para a nossa vida. O que faz da nossa vida uma vida significativa. Cada pessoa vai ter valores que são mais valorizados, né? Parece meio repetitivo dizer dessa forma, mas é dessa forma. Existem muitos valores no mundo, a gente pode valorizar mais uns valores do que outros, e está tudo certo, né, nessa medida. Então, por exemplo, eu como pessoa valorizo muito a educação, a aprendizagem, o conhecimento, a ciência e, portanto, para mim, nesse momento é importante me reconectar com isso e fazer o possível para que eu aprenda e também, na medida do possível, possa contribuir com as outras pessoas ensinando. Então, esse é um valor para mim. Como eu disse, a gente pode ter outros valores como ligados à amizade, por exemplo, à família, a amorosidade, né, com as pessoas que são próximas, ou até expandir mais essa dimensão de compaixão.
com outras pessoas, com círculos maiores. Então, esse é um valor também que pode ser entendido. Cada pessoa vai, então, descobrir, basicamente respondendo à pergunta: o que é importante para mim nessa vida? O que fará dessa vida uma vida significativa, né? Quando eu chegar lá no fim da minha vida, o que vai ter feito da minha vida uma vida significativa para mim e para as outras pessoas? Então, o que importa para mim? O que eu realmente quero deixar como um legado, inclusive? Tudo isso está relacionado à perspectiva de olhar para os próprios valores. Depois, Covid, então é o I. Ele fala, o Russ Harris, de identificar os recursos, né? Aí trazendo a ideia de que, olhando de uma maneira otimista para esse momento, a gente tem muitos recursos tecnológicos, né? A gente tem internet, a gente tem todo esse acesso de comunicação e tecnologia. Então, mesmo estando em quarentena, por exemplo, a gente pode acessar recursos que podem ser bons para nós, né? Desde acesso à informação, como também serviços como a psicologia online, como cursos online e, de fato, assim, recursos que você possa utilizar para enriquecer a sua vida nesse momento, nessa fase. Então, identifique os recursos, você pode fazer uma lista. A gente sabe também que existem muitos recursos e isso pode deixar a gente um pouco confuso. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer essa semana? Que curso que eu vou fazer? Que live que eu vou assistir? Uma dica talvez seja fazer uma lista desses recursos que você encontrou e considerando inclusive os seus valores, o que mais importa para você nesse momento. Então você pode fazer uma lista e tentar ordenar essa lista do que você pode utilizar que é mais importante. Qual recurso que vem primeiro, qual recurso que vem segundo, qual recurso que vem em terceiro. E o D, finalmente a última letra, né, do Face COVID, desse texto do Russ Harris, ele fala sobre a importância de se desinfectar e se distanciar. Até o momento da gravação desse vídeo, a gente não tem nenhuma outra forma melhor, né? A gente não tem uma vacina, a gente não tem um tratamento que seja eficaz, né? Comprovadamente eficaz para o Covid, para o coronavírus. Então, a melhor solução é o distanciamento, apesar de também ser muito difícil, muito complicado, porque a gente sabe que o ser humano tem um aspecto da sua existência que está ligado ao contato social, ao convívio social. Nós somos seres gregários, né? Nós vivemos em grupo, então o afastamento social pode ser muito complicado, até por isso a importância de tentar identificar esses recursos de contato social com os amigos, com a família, com pessoas, ou com tipos de tratamento como a psicologia online, que eu já falei, que podem também te ajudar. Então, lembrar desse distanciamento, né, sair o mínimo possível, e se puder não sair, melhor. E também desinfectar significa tomar os cuidados que os médicos, né, os profissionais da saúde têm orientado sobre as higienizações, por exemplo, das mãos, e todos esses cuidados que são importantes, né, o uso de máscaras quando são necessárias e assim por diante. Muito bem, gente, eu espero que esse vídeo possa contribuir de alguma maneira. Todo esse vídeo, né, todo o conteúdo desse vídeo foi baseado nesse texto do Russ Harris, chamado Face COVID. Eu posso disponibilizar o link para vocês em inglês, para quem consegue entender inglês, mas o conteúdo, na medida do possível, foi traduzido aqui nesse vídeo já para o português. Então, se você achar que foi útil para você, se você puder compartilhar com outras pessoas, eu agradeço. Muito bem, pessoal. Desejo a vocês todos uma passagem por essa fase de quarentena, de tudo isso que a gente está vivendo, uma passagem que possa ser o mais pacífica possível, o mais mindful possível, o mais compassiva possível, né? Que você possa encontrar os recursos que você valoriza e que você possa ter, na medida do possível, paz, como a gente fala nas práticas de compaixão, paz, segurança, bem-estar e felicidade. Né? Que você possa também viver com o máximo possível de
facilidades, é uma outra forma que a gente fala em inglês às vezes, to live with ease, né? Uma das traduções que seria isso, viver da melhor maneira possível, com o maior bem-estar possível nesse momento. É isso que eu desejo para vocês e para nós todos. E até o próximo vídeo. Um abraço!